graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Miqueias do capítulo 1 ao capítulo 3. Miqueias vem do hebraico e o seu nome tem como significado uma pergunta: quem é como Deus? Ele foi um profeta levantado pelo Senhor para profetizar principalmente em Judá, que era a sua terra, o lugar da sua habitação mesmo. O seu ministério acontece entre os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. É bom fazer essa observação para que possamos lembrar do momento em que lemos Reis e Crônicas e saber em que momento a história de cada profeta está situada. No caso de Miqueias, é nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. A Bíblia não está, os livros da Bíblia não estão colocados de forma cronológica dos eventos. Essas histórias dos profetas, muitas delas aconteceram durante os reinados dos mais variados reis até o exílio, e nós temos alguns profetas que falam depois do exílio. Mas nós já lemos toda a história até depois do exílio, quando lemos Esdras e Neemias, por exemplo, ou até mesmo o livro de Esther, que já é muitas vezes situado num momento em que os judeus já poderiam ter voltado para casa e alguns resolveram não voltar. Então, é importante sabermos em que momento os profetas falaram, no caso de Miqueias, nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, para que possamos tanto lembrar como fazer uma pesquisa, voltar lá no texto e ver o que acontecia naqueles dias, no que está relatado nos livros de história, no caso de Reis e Crônicas. A sua mensagem ela é tanto dirigida ao Reino do Sul como ao Reino do Norte. A sua profecia contempla as cidades de Jerusalém em Judá e a cidade de Samaria, por exemplo, no Reino do Norte, em Israel. Mas a divisão dos profetas o classifica, o coloca como um profeta do Reino do Sul, mas muito mais por ser a sua casa, por ele ter nascido lá. Ele era natural de Moresete, uma cidade de Judá. Por isso ele é designado como morastita no capítulo 1, versículo 1 do seu livro. Isso aponta para a realidade que Miqueias era considerado um estrangeiro, por assim dizer, em Jerusalém, já que naquele tempo muitas cidades tinham os seus reis. No caso de Judá e de Israel não era bem assim, as tribos tinham certa unidade, estavam como reinos, ainda que separados, mas eram reinos. Em alguns momentos, mesmo depois da separação, eles tinham até certa aliança e tudo mais. Mas pensando nessa dinâmica da época, se houvesse no Reino do Norte ou do Sul essas diferenças também, ele seria considerado até mesmo um estrangeiro, porque Moresete ficaria aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Ainda que para os nossos dias, no nosso padrão, as pessoas possam circular até distâncias maiores no mesmo dia e repetir o trajeto várias vezes em vários dias seguidos, naquela época não era exatamente assim. Essa era uma distância muito grande a ser percorrida. E ele era de fato, por conta dessa realidade diferente dos deslocamentos da época, ele era um profeta considerado como um profeta do interior. Normalmente os profetas estavam ligados ao templo de alguma forma, estavam mais próximos do templo, da cidade grande, do local onde havia mais movimento e essa coisa toda. Ele não, ele é considerado realmente um profeta como se fosse um profeta do interior. Independente disso, Miqueias estava sim atento às corrupções das duas cidades grandes principais, Jerusalém e Samaria, dos dois reinos, tanto em Israel como Judá, pois o Senhor o chama a anunciar as revelações que ele tem com base no que de fato estava acontecendo. No mínimo, ele tomou consciência do que estava acontecendo nas cidades grandes, por conta da revelação que o Senhor apresentou para ele e o chamou a anunciar contra aquelas coisas. A sua profecia, como de outros profetas, serviu para preparar os judeus para o exílio que se aproximava, para o exílio babilônico. E ele falou sim, tanto da questão do que se aproximava do exílio, como da futura restauração de um remanescente de Judá diante da misericórdia e da graça do Senhor. É
Um pouco como todos os outros profetas, não é verdade? Isaías faz isso, Jeremias faz muito isso, Ezequiel faz isso. Então, nós lembramos que os profetas tiveram uma atuação sempre preocupados com isso, em anunciar onde havia o erro, qual seria a punição, mas também apontando para a realidade de que o Senhor tinha, sim, um projeto de restauração. Isso quer dizer que o julgamento divino se aproximava por conta do pecado, mas o povo da aliança seria, sim, libertado, restaurado e abençoado. Além disso, a sua profecia também aponta para a mentira de outros profetas de seu tempo, como Jeremias faz, como acontece nos livros de Reis e Crônicas, quando o profeta vai falar com Acabe, e havia vários profetas dizendo que ele poderia ir para a batalha, e aí aquele profeta ainda chega e fala, tá, vai sim, não tem problema, e Acabe insiste que ele fale só realmente o que esteja correto, e aí ele diz, os outros estão te enganando, o Senhor realmente tem como plano que você seja derrotado nessa batalha, por isso que os outros estão te enganando. Ele foi tido como errado e os outros como certo, e no fim o que ele falou realmente aconteceu. Havia um movimento muito grande nessa direção de querer acreditar apenas naquilo que fizesse mais sentido, naquilo que parecia melhor, naquilo que o pessoal gostasse mais. E infelizmente, como a gente tem conversado a respeito dessa questão de profecia, essa é uma realidade que permanece até os nossos dias. E quem ousa dizer algo que destoa do que a maioria tanto diz como prefere, esse é o que acaba sendo questionado, mesmo que ele fale aquilo que está sendo revelado pelo Senhor, aquilo que o Senhor realmente mandou falar. Nós precisamos aprender a discernir realmente, com a ajuda do Espírito Santo, que as coisas que o Senhor revela são muito melhores. Ainda que no momento pareçam duras, ainda que sejam chamados para a mudança, ou até mesmo anunciando que um tempo difícil de dificuldade se aproxima, para que estejamos preparados, isso sim aponta para o melhor. Essas coisas que nós muitas vezes preferimos ou achamos que são mais agradáveis ou parecem demonstrar mais fé, muitas vezes são coisas que brotam de um coração que é enganoso. A resposta certa vem do Senhor. Não devemos esperar apenas as profecias que nos agradam. Profecia não é dizer aquilo que eu acredito que possa acontecer. Eu posso fazer isso. Eu posso dizer o que eu acredito que venha a acontecer, o que o Senhor pode fazer, já comentamos a respeito disso. Eu posso dizer, eu posso fazer as observações que eu vejo com base naquilo que eu olho e vejo dos testemunhos que acompanho, das coisas que leio na Bíblia, e eu posso dizer sim, mas eu não posso dizer que o Senhor vai fazer, a menos que Ele realmente revele que vai fazer. Eu só posso fazer essa profecia de que vai acontecer quando o Senhor revela. Quando Ele revela, não precisa ter nenhum indício de que vai acontecer. Vai ser realidade no determinado tempo, no tempo que o Senhor definiu. Mas o simples fato de eu acreditar que Ele possa fazer, não obriga a fazer. Nós não devemos apenas buscar essas profecias que nos agradam. Algumas vezes sim. Nós precisamos de alertas para tomar cuidado com alguma coisa que se aproxima, alguma coisa que vai acontecer. Ou até mesmo precisamos ouvir alertas para que venhamos nós mesmos a mudar o caminho, que estejamos, por um acaso, seguindo contrários à vontade do Senhor. É importante ouvir sim aquilo que o Senhor revela e viver de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.